terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podem se sentar, por favor. Irmãos e irmãs, vocês podem perceber que o padre não é cantor. Estamos nessa noite feliz, nessa noite em que o nosso coração se enche de alegria, porque celebramos a nossa vitória, porque celebramos a nossa vida, porque celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre o antigo inimigo. Vitória de Cristo, que é a nossa vitória. Celebramos a vida de Cristo, que é a nossa vida. Crucificado na cruz, morto na cruz, Cristo morre uma vez por todas, eliminando o pecado. E quando ressuscita, Ele nos concede uma vida nova. Na ressurreição de Cristo, nós somos constituídos um novo povo, povo de Deus, povo sacerdotal, povo real, povo profético. Participamos da missão de Cristo, participamos da vida de Cristo. Somos a comunidade dos ressuscitados. E concretamente morremos com Cristo, concretamente ressuscitamos com Ele, concretamente fazemos parte deste povo sacerdotal, real e profético, quando somos batizados. Quando somos mergulhados na água do batismo, passamos a fazer parte da comunidade dos ressuscitados, que é a igreja. Da comunidade dos ressuscitados, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Nessa celebração de hoje, sábado à noite, os judeus tinham as vésperas de um dia como já no dia seguinte. Sábado à noite é domingo. Sexta-feira à noite, para os judeus, já era o sábado. Sexta-feira à noite já não poderia ser feito mais nada, porque já era o dia do Senhor, já era o sábado. E para isso não tinha aliança para o povo de Israel. Sexta-feira à tarde já era o sábado. E o sábado foi o dia que o Senhor tirou para descansar. O dia em que o Senhor tirou para contemplar a sua criação. Não podemos entender o descanso de Deus como um descanso de ficar parado. Deus nunca fica parado. Não existe o ócio de Deus. O descanso de Deus foi para contemplar a sua criação. Deus contemplou e viu que tudo que Ele fez era bom, que tudo que Ele fez era perfeito. Mas o homem desobedecendo a Deus tira a harmonia, a perfeição da criação do Senhor. O pecado entra, a desordem entra, a desobediência entra naquilo que de perfeito Deus criou. O homem colabora com a destruição da criação de Deus. Mas Deus conta com um plano de salvação. Deus, diante do pecado do homem, Deus, diante do erro do homem que desobedece, tirando a harmonia da sua criação, Deus tem um plano de salvação para restabelecer a perfeição da criação, para restabelecer a harmonia da sua criação. E Deus então inicia uma história de salvação para o seu povo. E foi isso que nós ouvimos hoje, essa série de leituras que aqui foram realizadas. Desde a criação, vimos Deus que estabelece um povo em Abraão, vimos o povo que desobedece a Deus e é levado cativo para a Babilônia, as profecias de Isaías, vimos o povo que desobedece a Deus e é levado cativo para um outro lugar, antes mesmo da profecia de Isaías,
nos fala do povo que é levado para a Babilônia, vimos o trecho do povo que é libertado da escravidão do Egito. Deus liberta como forte o seu povo da escravidão, concede ao seu povo a liberdade, faz o seu povo atravessar o mar vermelho a pé enxuto e o conduz em direção à terra onde corre leite e mel. Deus insistindo em salvar o seu povo, Deus construindo com o seu povo uma história de salvação, e todos esses acontecimentos visam o ponto máximo desse projeto, visam o ponto máximo dessa obra de salvação, que é Jesus Cristo. Mesmo diante da libertação do Egito, mesmo já celebrando a Páscoa, o acontecimento do memorial da libertação do Egito, o povo continua a pecar. O povo continua fugindo de Deus, se envergonhando dos mandamentos do Senhor, se esfriando na amizade de Deus, é levado de escravo para a Babilônia. Desejava imitar os costumes dos povos estrangeiros, tanto desejavam ser como os povos estrangeiros, que foram levados escravos. O povo foi levado de escravo para um país estrangeiro, a Babilônia. Mas Deus liberta o seu povo. Lá na Babilônia, o povo fica como uma esposa desprezada, como uma mulher abandonada pelo seu marido, como vimos na profecia. Mas Deus é imensamente misericórdia. Ele resgata o seu povo. Ele purifica lá o seu povo de todas as suas imundícies, purifica o seu povo de todos os ídolos. É o seu povo, é o seu rebanho. E Ele é para esse povo Deus e Senhor. Deus continua manifestando-se ao seu povo, em vista do dia da salvação, em vista do dia da libertação. Libertação essa prometida aos primeiros pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. E esse grande acontecimento se dá na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a libertação de Israel. Ele é a libertação não somente de Israel, mas de todos os povos da terra que são atraídos a Ele, quando Ele é erguido no madeiro da cruz. Erguido na terra no madeiro da cruz, atraírem todos a Ele. Todos os povos da terra são destinatários da salvação de Cristo, da vida nova que o Senhor vem nos trazer com a sua morte na cruz. Agora, não somente o povo de Israel é o povo de Deus, mas agora todos os povos da terra, que batizados, que aderindo ao Evangelho de Cristo, se tornam povo de Deus. E esse novo povo de Deus se chama Igreja. E esse novo povo de Deus se reúne já desde o sábado à noite, desde o sábado à tarde, para celebrar o grande dia do Senhor, que é o Deus. Isso, todo sábado à noite, já é para nós, povo da nova aliança, domingo, dia do Senhor. Não observamos mais o sétimo dia, o sábado, porque agora na nova aliança, o dia do Senhor é o domingo. O dia em que Cristo rompeu as portas daquele túmulo e saiu vitorioso. Saiu vencendo a morte, saiu vencendo o pecado, saiu vencendo o demônio dos infernos, nos concedendo vida nova, recriando-nos de novo, restabelecendo a harmonia da criação, restabelecendo a perfeição da criação. Cristo nos fez novamente. Cristo, com sua morte e ressurreição, nos recriou de novo. O domingo é o dia em que o Senhor sai do sepulcro para contemplar a nova criação. É o dia em que sai do sepulcro triunfante, vencedor, para contemplar aqueles que foram redimidos pelo seu sangue, para contemplar aqueles que agora foram restaurados pelo seu sangue derramado, por aqueles que agora, pelo sangue e a água jorrada do seu coração, se tornam membros do novo povo, a Igreja. Por isso, nós temos como dia do Senhor o domingo, e não mais o sábado. E o sábado à tarde já se celebra a liturgia do domingo, como era o costume dos judeus. A véspera do dia
já é o dia seguinte. Domingo, grande dia do Senhor. O anúncio que foi feito aqui da Páscoa, logo no início da celebração, nós ouvimos uma estrofe dizer: só tu, ó noite feliz, só tu foste testemunha do horário em que aconteceu a ressurreição do Senhor. E de fato, feliz daquela noite, bendita aquela noite que somente ela conheceu o horário triunfante e vitorioso o Senhor rompeu as portas daquele sepulcro, em que o Senhor saiu vitorioso, triunfante daquele lugar de morte, para estabelecer um tempo de vida, um tempo permanente de vida a todos aqueles que o buscarem, a todos aqueles que se recorrerem a Ele. Logo no dia seguinte, as mulheres foram ao sepulcro e testemunharam que ele estava vazio. Partiram para anunciar para os discípulos que o túmulo estava vazio. As mulheres não entraram, apenas constataram que o túmulo estava vazio. Foram comunicar aos apóstolos. Pedro e João correm. João era um jovem, Pedro já era um idoso. Os dois correm em direção ao sepulcro. João chega primeiro, era um jovem. Pedro chega por último, mas João chega por primeiro e não entra. Espera Pedro chegar primeiro. Pedro é o líder dos apóstolos. Pedro é aquele que Jesus escolheu para ser o chefe da sua igreja. Sobre ti edificarei a minha igreja, sobre a pedra firme, segura da tua profissão de fé, eu edificarei a tua igreja. A igreja edificada sobre a fé de Pedro. Pedro é o líder da igreja. Pedro é o líder dos apóstolos, é o Papa. João respeita isso. João entra no sepulcro, o Papa tem que entrar comigo. Pedro, que é o líder, tem que entrar comigo. E é isso que acontece. Pedro entra primeiro e constata de fato que as mulheres estavam certas. O mestre não está aqui. Encontrado o sepulcro vazio. E essa alegria do dia de domingo, inicialmente foi um espanto para os discípulos e para aquelas mulheres, tem que ser a alegria do nosso coração nessa noite. A alegria daquela noite bendita, a alegria do coração das primeiras testemunhas, tem que ser a alegria do nosso coração nessa noite. Ó noite de alegria verdadeira, ó noite em que nós fomos resgatados para Deus, ó noite